Lani, no início desta Hora das 10, depois de tanta publicidade, sem mais delongas, aí vamos nós ouvir os nossos politicamente incorretos e exercer a sua liberdade de expressão. É sempre assim às sextas. Rádio Terra Nova. Pois, o que tu não sabes é que eu ainda não liguei o teu micro. Agora sim. Eu pensei que já estava ligado. Com o André Ferreira e o Tiago Gomes. É assim, não é? Queiroz. Pronto. Tiago, Gomes é o Francisco. vocês trazem alguma coisa relacionada com Alzheimer, não é? Sim. Como vês, é pertinente. O microfone é todo vosso. Ok, obrigado. Então vamos começar com o caso da Matilde, aquela menina de 2 semanas, em que lhe foi diagnosticada uma atrofia muscular espinhal do tipo 1. Esta é a forma mais grave da doença e só referir que está aberta uma linha de bancária de apoio a esta criança, porque o apoio o tratamento desta doença custa 2 milhões de euros e é só feita nos Estados Unidos da América. A conta até agora recebeu 400 mil, portanto eu acho que se cada um der €1 e ajudarmos a fazer então esta criança deixar de sofrer desta doença, acho que conseguiremos então também melhorar um pouco a vida desta criança. Sim, claro, sempre que há a possibilidade, ajudar não custa muito. Outro ponto prévio que trago aqui, bom dia antes de tudo a todos os ouvintes aqui da Terra Nova, é relativo ao caso de Notre Dame, ao grande incêndio que há recentemente destruiu aquele matrimónio de uma maneira inimaginável. Basicamente um inquérito preliminar afastou a ideia de crime, o que obviamente se calhar muitas pessoas pensavam superficialmente, e acaba mesmo por considerar que o incêndio em Notre Dame poderá eventualmente ter sido causado por um cigarro mal apagado ou por uma falha elétrica, sendo essas as causas mais prováveis. Sim, também um edifício velho e depois as pessoas também não têm cuidado nenhum, é um bocado E com madeiras óbvio. bastante ressequidas. Sim, é um bocado óbvio. Pronto, o nosso terceiro ponto prévio então é sobre o João Félix, que foi tornado embaixador do desporto de Viseu. Aqui eu destaco obviamente este feito pelo seu trabalho durante estas últimas épocas, mas também quero referir ao autarca de Viseu, que não se esqueça também de outros desportistas que também dão o nome de Viseu e do desporto também noutros países. Portanto, também não se esqueça de atletas dos Jogos Olímpicos, porque conheço alguns também da zona de Viseu. Obviamente que já são destacados alguns desportistas, ciclistas, tenistas, mas pronto, também que não se esqueça de outros e obviamente parabéns ao João Félix. Como há bocado a Maria João referiu, falar sobre o Alzheimer, que parece que uma equipa de cientistas holandeses descobriu um medicamento de baixo custo que trata a hipertensão e que pode reverter os danos causados pela doença de Alzheimer, ao aumentar o fluxo de circulação de sangue na área do cérebro. Portanto, eu acho que aqui isto é uma boa notícia, se ajuda a reverter o Alzheimer é sempre uma ótima notícia. Eu, na altura que estava também a pesquisar sobre esta notícia, descobri outra, que um laboratório farmacêutico, Pfizer, não sei se é assim o nome, escondeu que também tinha um medicamento para prevenir a doença. Eles dizem que desistiram de investir na investigação deste medicamento por causa dos custos elevados, mas não sei se isso é bem verdade. Mas pronto, a denúncia foi feita pelo Washington Post, portanto aqui sempre a trabalhar o do Washington Post para nos desmascarar estas empresas. Pois lá está, e muitas destas farmacêuticas e produtoras de medicamentos, assim, como é um mercado bastante lucrativo e dá bastante dinheiro, podem muitas vezes optar por fazer estas jogadas para ter um lucro maior e muitas vezes acabam mesmo por originar a morte ou a que as pessoas acabam por ficar em casos mais graves e situações mais graves. Quando podiam ajudar, desajudam ainda mais. Passando então agora ao primeiro tema principal de hoje. E sim, é o tema relativo ao facto de as selfies matarem 5 vezes mais do que ataques de tubarão. Sim, é verdade, ouviram bem. A selfie que tem ficado muito, muito conhecida, muito famosa nestes últimos anos mais recentes, também com a expansão e a explosão das redes sociais. Foi a partir do momento em que a Ellen nos Oscars juntou aquela malta toda. Exato, e tirou uma a selfie muito, muito valiosa pelo que me recordo. E pronto, basicamente um estudo publicado no ano passado numa publicação a uma revista indiana aponta que 259 pessoas morreram entre outubro de 2011 e novembro de 2017 em incidentes provocados pela prática de tirar selfies. Então, e o que é que isto significa? Significa que as pessoas muitas vezes optam por ignorar a própria segurança
e aquele sentido primário de, lá está, de segurança e respeito por si próprio, em prol de uma fotografia, de uns likes, ou de ser famoso ou não ser famoso. É basicamente por isso, é pela procura de likes. Exatamente, isto cada vez mostra o ridículo e ao extremo que a sociedade atual está a chegar, com aquele vício que tem nas redes sociais e aquela vontade incontrolável de querer mais likes, de querer mais seguidores. Malta, antes de olharem para os likes, olhem para vocês, olhem para a vossa vida. Não é por terem não sei quantos milhões de likes que são mais que alguém. Isso não equivale em nada à verdade. Pronto, e continuando relativamente a este estudo, destas 259 pessoas que morreram por incidentes causados por selfies, este número de 259 é superado supera em 50 mortes, as mortes por selfies superam em 50 mortes as mortes causadas por tubarões. Face ao desenvolvimento dos telemóveis, as mortes estão a aumentar e segundo o estudo, as mulheres tiram mais selfies, mas 3/4 dos incidentes acontecem a homens e jovens masculinos. Porque é que será? Porque eles têm atitudes muitas vezes que arriscam mais, atitudes mais negligentes, resultando muitas vezes em afogamentos, quedas, acidentes, incêndios. E nos Estados Unidos um fator que se vê também bastante relevante no que toca a incidentes causados por selfies é incidentes que têm a ver com armas de fogo e coisas parecidas. Como sabemos, os americanos gostam muito disso. Na Índia, 800 que é o país assim com mais telemóveis, tem 800 milhões de telemóveis, registaram-se 159 mortes, ou seja, mais mortes a nível mundial com causas deste tipo de selfie, seguindo-se da Rússia, Estados Unidos e Paquistão, sendo inclusive, por mais ridículo que pareça, criado zonas livres de selfies. E uma boa selfie pode custar-lhe a vida, por isso olhe para a vida primeiro e para as redes sociais em segundo. Há bocado falaste aí que os homens são os que mais sofrem, porque basicamente os homens são parvos. Mas é mesmo. mas é preciso ter a intenção que a nossa vida está em primeiro lugar e a vida das redes sociais não importa assim tanto. Nós já temos vindo a falar aqui algumas vezes sobre esta ânsia por ter mais seguidores, por ter mais gostos. Isto não é nada comparado com a nossa vida, com termos um batimento cardíaco ou até mesmo um pensamento cerebral. Pensamento é cerebral, não é? Mas pronto, perceberam. Mas basicamente, obviamente que estes números assustam, não é? Porque está bem que ataques de tubarão também não há muitos, mas pronto, acabam por assustar mais. E depois as pessoas também, eu a ler vi que também as pessoas são idiotas porque acho que também vão para aqueles sítios de memorial às vítimas da Segunda Guerra Mundial tirar fotos em zonas onde não devem. Portanto, eu acho que isso também é uma perfeita estupidez. Isto da internet... A internet veio ajudar, isso ninguém tira o mérito à internet, que veio ajudar e muito várias coisas, mas as redes sociais cada vez mais estão a tornar as pessoas muito, desligadas do mundo real e... Exato, estão a ficar muito mais superficiais, como já mencionei em vários programas anteriores, as pessoas estão a ficar mais de porcelana, mais falsas, basicamente antigamente diziam que os góticos fechavam-se dentro dos quartos e andavam tudo escuro. Hoje em dia as redes sociais e está tudo à vista, está tudo no meio da rua, mas está tudo ali fechado no telemóvel, é quase como se fosse a mesma coisa. Agora passando ao outro tema, vamos falar sobre uma revisão de 65 estudos que abrangem uma população de 60 milhões de pessoas relativamente aos casos de HPV, ao cancro do colo do útero, em que os cientistas dizem que os esforços da vacinação estão a dar resultados e aponta tudo que nas próximas décadas este vírus seja extinto. Eu aqui tenho de louvar, obviamente, esta preocupação por parte das instituições de saúde em quererem que as pessoas, as mulheres, obviamente, se vacinem mais. Lembro-me na semana passada, um dos temas que o Francisco e o Jorge falaram era sobre a vacinação. E aqui eu acho que a vacinação é importante. Parece que veio a calhar este tema junto com o da semana passada, né? Mas este vírus vir a ser extinto é uma coisa, obviamente, muito, muito boa para as mulheres. Os especialistas dizem então que esta doença mata 850 pessoas por ano, portanto, se for extinto, vemos aqui, obviamente, dados incrivelmente positivos. Mas é importante também referir que a vacinação não previne todos os tipos deste cancro. Obviamente é preciso continuar com o acompanhamento médico, ter aquelas consultas mensais, anuais, essas coisas assim, para também continuar a ver se é preciso fazer mais algum tipo de tratamento ou se já foi realmente extinto o cancro dentro da pessoa. Portanto, isto sim é algo positivo no que toca ao avanço da saúde, como referi há bocado no Alzheimer. Portanto, acho que só avançamos
com o esforço, não é estarmos aqui sentados a olhar para o telemóvel, não, é preciso pensar, é preciso trabalhar, é preciso mexer-nos. Portanto, acho que aqui todos os temas que nós trouxemos é basicamente mandar as pessoas mexer. Portanto, mexam-se, porque só assim é que conseguimos avançar. Também numa perspectiva de alertar. Ainda é importante adicionar que a prevenção, obviamente, relativamente a tudo, é bastante importante. E esta doença pode, inclusive, causar verrugas genitais, cancro do colo do útero, como é o que estamos a abordar primariamente, tumores na cabeça e pescoço, e possivelmente outros sintomas e problemas que não são certamente agradáveis para ninguém. Exatamente. Em Portugal, inclusive a Direção-Geral de Saúde recomendou recentemente também que o alargamento desta vacina a jovens do sexo masculino e não apenas feminino. Anualmente são identificados 3.800 casos de cancro de colo do útero, resultando em 850 mortes, como o André já referiu, e esperamos então que os avanços da medicina levem à completa extinção deste problema. Deste e de outros. Deste e de outros problemas. Passando agora ao último tema, assim, um tema mais leve, assim, um tema mais ambiental, mais ecológico. Mais caricato. Também um bocadinho mais caricato, assim, mais engraçado. Uma curiosidade. Então, basicamente, frutas e legumes foram mesmo embrulhados em folhas de bananeira, em vez de plástico. E onde é que isto se passou? Num supermercado tailandês, um supermercado na Tailândia optou por inovar e embrulhar legumes e frutos com folhas de bananeira e fitas de bambu. Esta cadeia de supermercados quer alargar esta medida ecológica a outros países asiáticos. E lá está, isto acaba por ser uma medida bastante positiva em termos ambientais e não só, porque além de reutilizar estas folhas que de outra maneira teriam ido para o lixo, acaba por reduzir a produção e emissão de plásticos tóxicos e poluentes. Verdade. E pronto, acaba por ser uma maneira caricata e acho que uma maneira bastante positiva para combater esta poluição. Foi a maneira caricata como eles mostraram, mas assim, no fundo vermos que numa era em que a poluição está cada vez a aumentar a níveis astronómicos, vermos a redução do plástico é obviamente que é positivo. Já vimos em Portugal medidas que vão retirar as palhas e penso que as tampas do café, que são de plástico e são desnecessárias, não é? E agora estes plásticos nas frutas e legumes substituí-los então por folhas. Acho que sim, é uma maneira de reaproveitar tudo e de retirar tudo o que é mau do nosso mundo. Sim, completando também este tema e de certa maneira relacionado, vi também recentemente uma notícia nas redes sociais que uma das grandes marcas de sapatilhas, agora não sei ao certo qual é que será, se Adidas ou... Também vale a pena fazer publicidade. Não me recordo, mas pronto, uma dessas assim mais maiorais, vai mesmo criar um modelo de sapatilhas criados com plástico puramente recolhido, que estava pronto por aí a poluir, e acaba mais uma vez, isto por um lado lá está, pode ser uma estratégia de marketing para ficar bem visto aos olhos dos mercados e das pessoas. Mas que vai ajudar, vai. Mas sim, acaba, mesmo que seja em pouca porcentagem, acaba sempre por ser algo positivo, e se fosse alargado ainda mais resultados faria em termos ambientais. Exato. E agora ficasteis a olhar para mim para terminarmos isto, é? Sim, já falámos tudo para este programa. E é assim, liberdade de expressão, sextas-feiras aqui na Terra Nova, depois das 10 da manhã, com os nossos jovens politicamente incorretos. De resto, podemos ouvir, não é, todos os vossos podcasts, onde? No nosso canal do YouTube. Podem pesquisar por Politicamente Incorretos Terra Nova, que aparece no nosso canalzinho. E também podem espreitar o nosso blog, que ao fim de uma longa época sem escrever nada voltámos a escrever. Sim, voltaram à carga. A tentar voltar ao ativo. Acabaram as aulas, voltaram à carga. Exato, um bocado por causa disso. As aulas congestionaram muito o tempo e também a disponibilidade tínhamos para fazer os próprios artigos. E pronto, estamos agora a tentar reavivar e rejuvenescer o blog e tentar levá-lo mais uma vez. E nós ficamos muito orgulhosos todos da vossa escolha, a escola primeiro, não é? Lembrem-nos lá que idade é que vocês têm. Agora já tenho 20. Agora já tenho 20. Eu faço 21 daqui a 2 semanas. 21 daqui a 2 semanas. É um avôzinho. Um avôzinho, você ouviu isto? Para quem diz que os nossos jovens não se interessam, pois bem, interessam. E muito.